Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocarem de pé, a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 5 ao 10. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 ao 10. Assim diz a palavra: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus. Podemos assentar? Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu fui incumbido de falar de um tema muito importante no ramo da teologia, né? Que é a doutrina da igreja, né? A doutrina da igreja, chamada eclesiologia. Oi? Mas por que, Gustavo, que eu devo aprender eclesiologia, a doutrina da igreja? Ora, haja vista, como o pastor já falou, é Bíblia. Bíblia, como somos povo de Deus, temos que entender. Mas tem outro motivo muito especial para você se interessar particularmente, né, pela eclesiologia. Porque é através do estudo da igreja que você vai ver a sua identidade aqui na terra. Vai ver qual é a sua função aqui na terra, né, como igreja. A definição da palavra, a igreja tem... A palavra igreja, no grego, se chama eclésia, que quer dizer chamados para fora. Chamados para fora de quê? Chamados para fora do mundo, né? Tem essa definição grega. Pedro, escrevendo sua carta, sua primeira carta ali universal, Pedro endereça aquela carta para aquela igreja que está ali na Ásia Menor. A Ásia Menor fica localizada onde hoje se encontra ali a Turquia, né? E a carta foi escrita entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. Aquele pessoal estava sofrendo uma grande perseguição. Uma perseguição grande ali por parte do Império Romano, e também tinha uma perseguição também por parte dos judeus, né, do judaísmo. Ou seja, aquele povo estava padecendo. E Pedro resolveu escrever aquela carta para aquele povo. Ora, aquele povo que aceitou a Cristo naquela época não eram os povos mais ricos de posse, pelo contrário, eram pessoas marginalizadas pela sociedade. Pessoas marginalizadas para a sociedade. Pedro chega até mesmo a dizer: ora, antes vocês não eram povo, ou seja, não fazia parte de nenhuma nação, né? Era um povo mestiço, não fazia parte de Roma e também não fazia parte ali do povo judeu, né? Do povo judeu do alto escalão, né? Para quem não sabe, quem era mestiço, gentil naquela época, não podia nem chegar muito perto do templo, né? E aquele povo estava sofrendo perseguição.
sofrendo perseguição e acredito eu que uma crise de identidade. E Pedro resolve endereçar uma carta diante daquela perseguição. Pedro fala sobre muitas coisas, mas aí Pedro vem falar sobre a igreja. Sobre a igreja. Glória a Deus. Primeiro, vamos pontuar nessa noite aqui sobre o que não é igreja. O que não é igreja. Primeiro, igreja não é uma empresa, né? Por mais que a igreja ela tenha um CNPJ, né, por questões legais, mas a igreja de Cristo ela não é uma empresa. Ela tem um CNPJ, ela tem uma constituição empresarial, mas ela não é uma empresa, né? E como não é empresa, o objetivo da igreja não é dar lucro, né? O objetivo da igreja não é monetizar, né? O objetivo da igreja é outro, né? Então, para aqueles que estão querendo enriquecer às custas do evangelho de Cristo, eu sugiro que arrume o trabalho, vai trabalhar, vai estudar, né? Fazer alguma outra coisa, porque igreja não é para isso, né? O objetivo da igreja é outro. Glória a Deus. Segundo, igreja não é um clube social. Igreja ela não é destinada simplesmente ali ao entretenimento, né? Igreja não é um clube social onde eu vou ali para fazer networking, onde eu vou ali para encontrar meus amigos. É um local ali descolado para me conhecer os empresários da cidade. Ei, igreja, a função dela não é essa. Igreja não é um clube social, né? Embora socializamos entre nós. E por último, a igreja não é um prédio. Isso que vocês estão vendo aqui, esse amontoado de tijolo aí, né, essas colunas, esses ferros, é bênção de Deus. Mas isso não é a igreja. Glória a Deus. Isso não é a igreja, né? A igreja não é essa constituição física que vemos com nossos olhos e podemos apalpar com nossas mãos. A igreja vai além disso. A igreja não é uma placa. A igreja é outra coisa. Glória a Deus. E o que a igreja é, Gustavo? A igreja é a família de Deus. Está escrito lá em Efésios, capítulo 2, verso 19. Glória a Deus. Onde o apóstolo Paulo fala que a igreja é a família de Deus na terra. A igreja é o corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Onde fala que a igreja é um corpo de Cristo e o corpo é composto por membros e órgãos, né? Como todos sabem, e cada um tem sua função. E é aí que me chama bastante atenção, irmão Marcos, porque a igreja é o ajuntamento dos diferentes, não é o ajuntamento dos iguais, né? Isso é muito interessante, Paulo fala sobre isso, né? A igreja é como um corpo, cada membro tem sua função, né? Cada pessoa é diferente, é o ajuntamento dos diferentes. Mas se cada um tem sua função, como isso tudo funciona? Funciona porque a gente tem um cabeça. É como o nosso corpo. É como o nosso corpo. É o nosso cérebro, a nossa cabeça que dá os sinais para esse dedo mexer, para essa mão mexer, para o pé ir para frente, para o pé ir para trás. E o cabeça da igreja é Cristo. Ele que coordena tudo isso, né? E a igreja é o corpo espiritual de Cristo Jesus. É o corpo espiritual. No texto que acabamos de ler, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, Pedro também tem outra definição para a igreja, onde ele nos chama de pedras vivas. Ei, você é pedra viva. Você é pedra viva. E quando estamos juntos, constituímos igreja. Agora vem uma definição importante. Eu sozinho não sou igreja. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem como ser igreja sozinho. Porque a igreja é a coletividade. É quando esse conjunto de pedras vivas se encontram, né? Esse conjunto de pedras vivas se encontram ali naquele momento. Ali estão em igreja. Ali estão em igreja. E ali eles adoram a Deus. Outra coisa que Pedro também fala, que... Olha essa menina. Que a igreja é sacerdócio real.
Sacerdócio real. Se vocês lerem no Antigo Testamento, vocês vão observar qual é a função do sacerdote. A função do sacerdote é levar o povo até Deus. Levar o povo até Deus. E é exatamente o que você faz quando você convida uma pessoa para vir no culto. A pessoa para vir no culto, você está trazendo a pessoa até Deus. Você está fazendo um serviço ali de sacerdote. E isso é um sacrifício agradável a Deus. Esse é um sacrifício agradável a Deus, né? Agora tem alguns fatos sobre a igreja, né? Sobre a igreja. Alguns podem dizer, né, por a sua ignorância ou falta de conhecimento, né, que falam, rapaz, a igreja mudou, a igreja está diferente, né? O pecado tem entrado dentro da igreja, o mundanismo tem entrado dentro da igreja. Ei, alto lá. Tem que lavar a boca com sabão quando falar de igreja. A igreja de Jesus Cristo de Nazaré permanece santa. A igreja de Jesus Cristo de Nazaré permanece perfeita. A igreja de Jesus Cristo de Nazaré permanece inabalável. Mas por que isso, Gustavo? Por que você fala isso? Porque a igreja de Cristo Jesus é um organismo vivo e espiritual. Vivo e espiritual. Nada tem poder, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não é o mundanismo do século 21, não é a perseguição do comunismo, não é as heresias dos falsos profetas que vão ter poder para acabar com a igreja. Ei, isso que vocês veem acontecendo no século 21, que causa todo esse alarmismo no povo. Meu Deus, olha lá o novo governo. Meu Deus, a China vai invadir o mundo, vai acabar com a igreja. Ei, conversa fiada. A igreja não se acabou na época do Império Romano, com a perseguição daqueles imperadores. A igreja não se acabou com a perseguição da igreja católica durante a Inquisição. A igreja não se acabou. Sabe por que não se acaba? Porque não é um homem que protege a igreja. Não é um presidente que protege a igreja. Não é um Estado que protege a igreja. O protetor da igreja é o guarda de Israel. E a Bíblia diz que ele não dorme. Glória a Deus. E ele falou que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Irmãos, isso é a igreja. Isso é a igreja. Esse entendimento de o que é igreja é importante. Sabe por quê, irmão Danilo? É importante? Porque quando não sabemos o que é a igreja e a função da igreja dentro da sociedade, que é levar e testemunhar de Cristo, entramos ali numa crise existencial. Estamos vivendo uma época onde o homem tem capacidade de fazer muitas coisas, porém, duvida de coisas básicas. Duvida de coisas básicas que o homem primitivo não duvidava. Por exemplo, qual é meu propósito? Né? Quando fala de propósito, eu já lembro dos coaches do século 21, né? Que acho que é a palavra mais desgastada aí por ele, né? O propósito, aquela coisa toda. E a pessoa está querendo achar o propósito da igreja em reunião de coach, em palestra motivacional. Irmão, o propósito da igreja, sabe qual que é? É adorar a Cristo, se guardar da corrupção do mundo e levar o evangelho a toda criatura. É simples, irmão. É simples. E quando você não entende a sua função como igreja, você entra numa crise existencial. Tem muita gente que está adoecendo como cristão, porque está entrando numa crise existencial. Uma crise existencial. E essa crise, lógico, há fatores humanos, como ali a pressão do dia a dia, o trabalho, as dificuldades, mas também há essa falta de identidade. Porque, irmãos, você tem que entender o que você é. O que Deus fala a respeito de você. Igreja não é coitada. Quando eu estudo a teologia, eu vejo isso. Eu estava conversando com minha esposa. Falo, meu Deus, a gente para estudar, a gente vai estudar e a gente é confrontado pelo Evangelho a rever nossos próprios conceitos.
A gente fica ventando, a igreja está sendo atacada, é isso, aquilo. E na nossa mente a gente começa a enxergar a igreja como uma coitada. Ei, a igreja não é coitada em circunstância nenhuma. Sabe por quê? Estourou a perseguição, começou a morrer crente. Glória a Deus. Não estourou perseguição, o povo está crescendo. Glória a Deus. Ou seja, a igreja é triunfante independentemente do cenário. Entendeu? Independentemente do cenário. E isso você tem que entender. O que Deus fala de você como igreja. Né? Voltando àquele povo a qual o apóstolo Pedro escreveu. Naquele mundo antigo, a cada 10 pessoas, 6 eram escravas, né? Pessoas marginalizadas pela sociedade, e apenas 4 pertenciam ali a um povo. Né? Ou o povo judeu, ou o povo romano, né? O resto não. E Pedro escreve para aquele pessoal que está passando por uma crise muito complicada, né? De muita perseguição. E quando a gente vai ler ali a carta de Pedro, Pedro começa a falar para eles, olha, vocês não eram povo, ou seja, vocês não eram ninguém, vocês não eram ninguém. Mas os construtores rejeitaram a pedra de esquina. A pedra de esquina era uma pedra de construção, chamada também de pedra angular, né? A qual figura a figura de Cristo. Mas vocês o aceitaram. E porque vocês aceitaram, hoje vocês são igreja. E aí, Pedro começa a chamar aquele povo que é marginalizado, né? Aquele povo ali que era escravo. Sabe como é que Pedro começa a chamar eles? Começa a chamar eles de nação santa, sacerdócio real, povo de Deus, pedras vivas que constroem o templo de Deus. Olha só, meu irmão, isso é a mesma coisa que Pedro está falando para você nessa noite. Às vezes, antes de você aceitar Jesus, você não era nada. Às vezes, você era marginalizado ali pela sociedade. Ou até mesmo, você pode ter até hoje mesmo esse sentimento de inferioridade. Mas eu quero te falar uma coisa. Você sabia que Deus votou em você? Deus votou em você, porque Ele nos chama de eleitos, né? Eleitos. Deus acredita em você, meu irmão. Você é nação santa, você é sacerdócio real, você não é coitado, levanta essa cabeça, né? Levanta essa cabeça. Quanto mais eu paro para estudar a Bíblia, quanto mais eu paro para entender ali a profundidade do Evangelho, mais eu me oponho a essa ideia de vitimismo. Por quê? Porque nós não somos coitados, irmãos. Éramos coitados antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer a Cristo. Agora somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E a igreja tem um papel nessa terra. Qual é o papel da igreja nessa terra? Irmão, o papel da igreja nessa terra é testemunhar. É ser testemunha. Testemunhar tudo que Cristo fez por nós. Irmão, não há nada mais poderoso, do que eu chegar numa pessoa, pode ser gago, pode falar bem, pode falar mal, e eu falar para ele, que o Ed aqui, que me conhece desde criança, fala, rapaz, esse menino aqui, quando era mais novo, não valia uma cibalena. Não valia muita coisa, não. Pai, mas aceitou Jesus, né? E agora é outra pessoa. Irmão, isso é testemunhar. Não há nada mais poderoso do que tu chegar para uma pessoa e falar, rapaz, eu sou crente. Né? Ah, mas tu não roubava, não roubo mais, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Rapaz, agora eu sou crente. Rapaz, mas tu não trabalhava lá naquele bar lá? Rapaz, trabalhava, mas agora eu não trabalho mais porque Jesus me libertou. Irmão, isso é a pregação mais poderosa que existe, meus irmãos. Esse testemunho de transformação. E o papel da igreja é esse, meus irmãos. O seu papel como igreja, como sacerdócio real, é alcançar as pessoas que estão aí no mundo através do testemunho da sua vida. Através do seu testemunho da sua vida. Esses dias eu ouvi algo aqui na igreja que o pastor falou, eu achei interessante. Eu não lembro mais o contexto, mas ele falou o seguinte, ele falou, vá para algum lugar, né, e deu testemunho, né? Tipo, deu testemunho sem precisar falar nada, né? Ou seja, pregue através do seu testemunho, pregue através da sua vida, pregue através da sua vida. Há algo
muito interessante dentro da palavra de Deus, quando a gente olha o nosso papel como igreja, como nosso papel de chamados para fora, e a gente olha lá o evangelho. Tem uma parte do evangelho que diz assim: se você me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, né? E diante dos santos anjos naquele dia. Irmão, isso daqui é muito complexo. Se tu parar para entender, parar para estudar os textos bíblicos, é muito complexo. Esse negar ali, eu na condição de igreja, pode ter vários significados, né? Um deles é, eu falo que eu sou cristão, falo que eu sou crente, né? Falo que eu sou crente, falo que, né, sirvo a Deus. Mas a minha conduta aí no mundo afora diz ao contrário, né? Compro e não pago, né? Bato na mulher, entre outras coisas. E aí o ímpio olha para mim, para aquele meu comportamento e fala: rapaz, para mim ser crente igual o fulano de tal, né? Eu não quero não. E aí eu volto à palavra. É como se eu tivesse negado a Cristo perante os homens através do meu testemunho. É como se eu tivesse negado a Cristo na frente dos homens através do meu testemunho. E isso é muito forte, porque a igreja é chamada para fazer a diferença. A própria palavra de Deus diz que a igreja, no original, eclésia, é chamados para fora. Chamados para fora deste mundo de corrupção, chamados para fora desse sistema, né? Esse sistema corrupto. A igreja é isso. E, meu irmão, muito me alegro, porque a igreja é um espaço onde todos têm a oportunidade de adorar a Deus, tem um espaço de servir a Deus em espírito e em verdade. Porque a Bíblia também diz, o apóstolo Pedro também fala, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Isso também é uma doutrina fundamental dentro da palavra. Um obreiro que está aqui em cima, sentado aqui na posição de obreiro, ele tem o mesmo valor de um crente recém-convertido bem aqui, que aceitou Jesus bem aqui. Irmão, mas é o mesmo valor. Perante Deus é a mesma coisa. É o mesmo valor. É o mesmo valor, porque Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes queremos, como é que se diz? Colocar ali uma super santidade acima de uns e falar, não, Deus ouve mais aquele dali, Deus ouve menos isso daqui. Mas quando vamos para dentro da palavra de Deus, não é assim, né? Você que aceitou Jesus ontem, mês passado, ano passado, ei, você tem a mesma autoridade, você tem o mesmo acesso ao Pai de quem é crente 30 anos, né? Você tem livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. E outra coisa que me chamou muita atenção nesse estudo sobre a igreja é quando Pedro fala que a igreja, que os crentes são como pedras vivas. E eu acho interessante porque no mundo antigo, não só no mundo antigo, mas no mundo atual, se definiam locais de adoração onde existia mais poder, né? Tinha isso ali na cultura grega, tinha isso na cultura romana, e Pedro vem e fala, não é assim não, que o negócio é espiritual. Só que isso também me leva a outro pensamento, né? E eu parando para raciocinar, e eu falando, rapaz, a gente fala que tanta coisa é sagrada, né? Isso é sagrado, aquele lugar ali é sagrado, é santo. Mas eu parei para pensar, eu falei, rapaz, sabe qual é a coisa mais santa que Deus deixou aqui na terra? As pessoas. Sabia, meu irmão? Porque tu é um tijolinho da casa de Deus. Tu é o tijolo que forma a igreja sagrada de Cristo. Coisa mais santa que tem aqui nessa terra são as pessoas. Por isso que devemos zelar das pessoas. Por isso que devemos tomar cuidado ao falar das pessoas. Porque quando eu falo de um irmão, eu estou falando contra a própria habitação do Deus vivo. Irmão, isso é sério demais. Isso é sério, quando eu estou falando mal, eu estou falando aqui mal do Edilinho, mas rapaz, ele é baixinho, ó, rapaz, aquela coisa toda. Eu estou falando da própria habitação do Deus vivo. Isso é sério. Isso é sério. Não há nada mais sagrado do que as pessoas, do que mexer com o templo do Espírito Santo, que é as suas vidas. Então,
essa primeira parte dessa pregação de hoje, falando sobre a igreja, quero que você entenda que nós estamos aqui reunidos, e reunidos somos igreja, né? Somos diferentes em nossas habilidades, em nossas capacidades, mas tudo que temos é para nos complementar. E há um mistério, irmãos. Existe um mistério que eu não consigo explicar e muita gente também não consegue na unidade. Uma igreja que é unida em espírito e em verdade, ele entende esse contexto, né? É uma igreja que triunfa aqui na terra, né? E peço que os irmãos se coloquem de pé nesse momento. Glória a Deus. Peço que os irmãos se coloquem de pé. E vamos orar a Deus enquanto o Vinícius prepara ali o hino para depois a ministração. E quero agradecer o pastor Alessandro pela oportunidade, né? Agradecer aos irmãos. E vamos nos colocar em posição de igreja. Vamos nos colocar em posição de igreja, vamos congregar. Vamos ser bênção na vida dos irmãos, né? Vamos ser bênção na vida dos irmãos. E não esqueça, você é nação santa, geração eleita, povo de Deus. Glória a Deus. Pode cantar, Vinícius.